A invenção do dinheiro. Por milhares de anos, os humanos trocavam diretamente. Você tinha grãos, seu vizinho tinha tecido e vocês trocavam. Mas o escambo só funcionava se ambas as pessoas quisessem o que a outra tinha. Se você precisava de sal, mas só tinha galinhas, e o vendedor de sal queria ferramentas, você ficava preso. O comércio era lento, complicado e limitado. As comunidades permaneciam pequenas porque o crescimento exigia confiança, e a confiança não escalava. Então alguém teve uma ideia. Em vez de trocar coisas, e se concordássemos em símbolos que representassem valor? Conchas, contas e, eventualmente, moedas de metal tornaram-se o substituto. Uma moeda não era valiosa por causa do material de que era feita inicialmente. Era valiosa porque todos concordavam que era. De repente, você podia trocar qualquer coisa com qualquer pessoa. O fazendeiro podia vender trigo ao ferreiro, receber moedas e comprar cerâmica de outra pessoa completamente diferente. A troca tornou-se fluida. Os mercados explodiram, as cidades cresceram. As civilizações se expandiram porque as pessoas podiam se especializar, sabendo que sempre poderiam trocar seu trabalho pelo que precisavam. Mas o dinheiro criou algo mais também. Tornou a riqueza portátil, armazenável e desigual. Aqueles que acumularam moedas ganharam poder. Aqueles sem dinheiro tornaram-se dependentes. O valor deixou de ser sobre o que você fazia e passou a ser sobre o que você possuía. O dinheiro não inventou o comércio. Ele inventou a ideia de que algumas pessoas poderiam ter tudo enquanto outras não tinham nada. Ele deu à civilização uma linguagem comum, mas essa linguagem falava mais alto para aqueles que tinham mais a dizer. Os primeiros bancos, uma vez que as pessoas tinham dinheiro, enfrentaram um novo problema. Onde guardá-lo? Esconder moedas em casa significava que ladrões poderiam roubar tudo o que você possuía. Carregar riqueza enquanto viajava fazia de você um alvo. Não havia uma maneira segura de armazenar valor ou movê-lo por distâncias. O comércio estava crescendo, mas a confiança era frágil. Templos e ourives tornaram-se a solução. Eles já tinham paredes fortes e guardas para proteger objetos sagrados e metais preciosos. As pessoas começaram a deixar suas moedas com eles para segurança. Em troca, recebiam um recibo, um pedaço de papel provando quanto haviam depositado. Com o tempo, algo estranho aconteceu. Em vez de retirar moedas para comprar coisas, as pessoas simplesmente trocavam os recibos. O próprio papel tornou-se dinheiro porque todos confiavam que ele representava ouro real guardado no cofre. Então veio a revelação. Os ourives perceberam que a maioria das pessoas nunca retirava seus depósitos. O ouro simplesmente ficava lá. Então, eles começaram a emprestá-lo a outros e a cobrar juros. Eles criaram mais recibos do que tinham ouro, apostando que nem todos pediriam seu dinheiro ao mesmo tempo. De repente, o dinheiro podia se multiplicar. Uma única moeda de ouro depositada podia se transformar em 10 recibos de papel circulando na economia. Os bancos não apenas armazenavam riqueza, eles descobriram que o dinheiro podia trabalhar, crescer e se reproduzir enquanto permanecia parado. Mas isso também significava que o sistema funcionava com base na confiança. Enquanto todos confiassem nos recibos, a prosperidade fluía. No momento em que essa confiança se quebrava, tudo desmoronava. A ascensão da tributação. Os impérios precisavam de recursos. Exércitos requeriam comida, armas e salários. Estradas tinham que ser construídas, aquedutos edificados e muralhas fortificadas. Os reis não podiam financiar tudo apenas através de conquistas. Eles precisavam de um fluxo constante de riqueza das pessoas que governavam. Mas pedir doações não funcionaria. O poder exigia certeza. Assim, os governantes criaram um sistema obrigatório. Todo cidadão tinha que dar uma parte de sua colheita, renda ou trabalho ao Estado. Isso era tributação imposta por lei e respaldada por punição. Os agricultores entregavam grãos. Os comerciantes pagavam em moeda. Trabalhadores trabalhavam em projetos públicos sem remuneração. Recusar significava multas, prisão ou pior. O acordo era simples. Dê-nos uma parte do que você ganha e nós o protegeremos, construiremos infraestrutura e manteremos a ordem. A tributação transformou sociedades. Ela financiou estradas que conectavam cidades distantes, exércitos que defendiam fronteiras e templos que unificavam a cultura. Impérios expandiram porque podiam organizar recursos em grande escala. Obras públicas empregavam milhares. Governos tornaram-se instituições permanentes em vez de senhores da guerra temporários, mas a tributação também criou uma tensão permanente. Os cidadãos ressentiam-se de entregar o que trabalhavam para ganhar. Os ricos encontraram maneiras de esconder suas fortunas. Os pobres carregavam um fardo mais pesado. Revoltas eclodiram quando os impostos subiram demais. Economias inteiras se moldaram em torno de evitar ou coletar pagamentos. A tributação construiu a civilização ao reunir esforços individuais em poder coletivo, mas também ensinou às pessoas sua primeira habilidade de sobrevivência financeira, encontrar maneiras de manter o que ganhavam escondido daqueles que exigiam uma parte. O sistema bancário. Os primeiros bancos operavam sozinhos. Cada um mantinha depósitos, fazia empréstimos e guardava suas próprias reservas. Se um comerciante em Londres quisesse pagar um fornecedor em Paris, mover ouro físico era lento, perigoso e caro. Bancos existiam, mas não podiam se comunicar entre si. O dinheiro ficava preso dentro de instituições individuais, limitando o alcance do comércio. Então, os bancos começaram a se conectar. Eles formaram redes concordando em honrar as notas e transferências uns dos outros. Um depósito em uma cidade poderia financiar uma compra em outra através de cartas de crédito. O comércio acelerou porque o dinheiro finalmente podia se mover na velocidade da confiança em vez da velocidade dos navios de carga. Mas a verdadeira transformação veio de uma ideia radical, o empréstimo com reserva fracionária. Os bancos perceberam que não precisavam manter todos os depósitos no cofre. Se 100 pessoas depositassem uma moeda de ouro cada, o banco poderia emprestar 90 dessas moedas e ainda cobrir os saques diários. Essas 90 moedas seriam gastas e depois
depois redepositadas em outros bancos, que emprestariam a maior parte delas novamente. Sem moedas originais, tornaram-se milhares em moeda circulante. O crescimento econômico explodiu. As empresas podiam pedir empréstimos para expandir. Os agricultores podiam comprar equipamentos antes da colheita. Indústrias inteiras foram lançadas a crédito. A riqueza multiplicou-se mais rápido do que nunca, mas este sistema tinha uma falha fatal. Só funcionava se todos permanecessem calmos. No momento em que as pessoas entravam em pânico e corriam para retirar seu dinheiro simultaneamente, os bancos colapsavam. Nunca havia ouro suficiente para cobrir todas as reivindicações. O sistema bancário criou prosperidade emprestando o mesmo dinheiro repetidamente, apostando que ninguém o pediria todo de uma vez. A Revolução Industrial. Durante séculos, fazer coisas levava tempo e mãos humanas. Um ferreiro forjava uma ferramenta de cada vez, um tecelão fazia tecido fio a fio, a produção era local, lenta e limitada pelo número de horas que uma pessoa podia trabalhar. As economias funcionavam com força muscular, força animal e pequenas oficinas. A riqueza crescia gradualmente, porque a produção não podia ultrapassar a capacidade humana. Então, as máquinas mudaram tudo. Os motores a vapor alimentavam fábricas que podiam produzir em um dia o que um artesão fazia em um ano. Fábricas têxteis produziam tecido por milhas. Fundições de ferro fundiam metal em quantidades massivas. A produção explodiu porque as máquinas não se cansavam, não dormiam e multiplicavam a produção exponencialmente. Trabalhadores migraram das fazendas para as cidades, trocando os campos pelos pisos das fábricas. Eles ganhavam salários em vez de cultivar alimentos, tornando-se dependentes do dinheiro para sobreviver. O capital tornou-se rei. Aqueles que possuíam fábricas acumulavam riqueza mais rápido do que qualquer um na história. Ferrovias conectaram mercados. Navios a vapor cruzavam oceanos. Produtos que antes levavam meses para serem produzidos tornaram-se baratos e abundantes, mas essa prosperidade teve um custo. Os operários das fábricas trabalhavam 14 horas diárias em condições perigosas por um pagamento mínimo. Crianças trabalhavam ao lado dos adultos. Favelas engoliram cidades à medida que as populações cresciam mais rápido do que a habitação. A riqueza concentrou-se nas mãos dos industrialistas enquanto os trabalhadores mal sobreviviam. A Revolução Industrial provou que as máquinas podiam criar uma abundância quase infinita, mas também revelou que eficiência e humanidade não se alinham naturalmente. A produção tornou-se barata. Viver tornou-se acessível. No entanto, de alguma forma, o custo humano permaneceu caro. As máquinas tornaram tudo, exceto a dignidade, mais acessível. O padrão ouro começa. Nos anos 1800, cada país imprimia sua própria moeda e nenhum deles concordava sobre o valor. Uma libra britânica significava algo diferente de um franco francês ou de um dólar americano. As taxas de câmbio flutuavam descontroladamente. Os governos podiam imprimir dinheiro sempre que precisassem, causando picos de inflação de forma imprevisível. O comércio internacional era um caos porque ninguém confiava no papel de ninguém. Então, a Grã-Bretanha fez uma promessa. Cada libra emitida seria respaldada por uma quantidade específica de ouro guardada em seus cofres. Você poderia entrar em um banco e trocar papel por metal real a uma taxa fixa. Outras nações seguiram. De repente, as moedas tinham âncoras. Um dólar, um franco, um marco, todos representavam uma quantidade definida de ouro. Isso mudou o comércio global. As taxas de câmbio se estabilizaram porque todas as moedas estavam conectadas à mesma mercadoria universal. Os comerciantes sabiam exatamente o que estavam recebendo. O investimento fluiu através das fronteiras porque o valor era garantido por algo físico. As economias se sincronizaram. Os negócios internacionais prosperaram porque a confiança finalmente foi incorporada ao próprio sistema. Mas o padrão ouro criou uma armadilha. Os governos não podiam imprimir dinheiro para combater recessões ou financiar emergências sem reservas de ouro para respaldá-lo. A flexibilidade econômica desapareceu. Durante crises, os países não podiam injetar dinheiro em suas economias sem minerar mais ouro ou comprá-lo de outros. O crescimento tornou-se limitado pelo que podia ser extraído do solo. O padrão ouro tornava o dinheiro confiável ao vinculá-lo ao metal, mas essa corrente também prendia as economias à rigidez, incapazes de se adaptar quando o mundo exigia mudanças mais rápidas do que o ouro podia ser encontrado. O Federal Reserve é criado. O sistema bancário da América no início dos anos 1900 era frágil. A cada poucos anos, o pânico surgia, rumores se espalhavam sobre um banco falindo e multidões corriam para retirar suas economias. Os bancos não conseguiam cobrir todos de uma vez, então colapsavam. Quando um caía, o medo se espalhava para outros. Cadeias inteiras de bancos desmoronavam em poucos dias, eliminando fortunas e destruindo negócios. Não havia rede de segurança, nenhum emprestador de última instância, nenhuma instituição poderosa o suficiente para parar a cascata. Após um pânico particularmente devastador em 1907, o governo decidiu que algo precisava mudar. Em 1913, eles criaram o Federal Reserve, um banco central que supervisionaria todo o sistema financeiro. O Fed poderia emprestar dinheiro a bancos em dificuldades durante crises, prevenindo colapsos motivados por pânico. Ele controlava as taxas de juros, decidindo quão caro seria tomar dinheiro emprestado. Regulava quanto dinheiro circulava na economia, expandindo ou contraindo a oferta monetária com base nas condições econômicas. O sistema bancário se estabilizou. Os pânicos se tornaram mais raros. A economia tinha um guardião que podia intervir durante emergências e impedir que o sistema implodisse, mas essa concentração de poder veio com consequências. O Fed agora podia influenciar altos e baixos, decidindo quais indústrias prosperavam e quais enfrentavam dificuldades. Um punhado de funcionários não eleitos controlava o destino financeiro de milhões. Suas decisões moldavam o emprego, as poupanças e o crescimento econômico em toda a nação. O Federal Reserve foi criado para prevenir desastres, centralizando o controle.
Mas o controle centralizado significava que, quando erros aconteciam, todos pagavam o preço juntos. A Grande Depressão, a década de 1920, parecia uma prosperidade sem fim. Os preços das ações subiam mês após mês, todos queriam participar. Trabalhadores de fábricas compravam ações a crédito, os bancos emprestavam dinheiro livremente. As pessoas pediam emprestado para investir, confiantes de que lucrariam o suficiente para pagar tudo e ainda ficariam ricas. O mercado parecia invencível, como se a riqueza só pudesse aumentar para sempre. Então, em outubro de 1929, surgiram fissuras. Os preços começaram a cair. Os investidores entraram em pânico e correram para vender. A venda desencadeou mais vendas. Em poucos dias, o mercado de ações colapsou completamente. Fortunas evaporaram. Pessoas que achavam que eram milionárias descobriram que sua riqueza eram apenas números no papel. Os bancos haviam emprestado muito a investidores e empresas. Quando os devedores não puderam pagar, os bancos faliram. As pessoas correram para retirar suas economias antes que seu banco também colapsasse, o que garantiu que isso acontecesse. Milhares de bancos desapareceram, levando as economias de uma vida com eles. Empresas fecharam porque não conseguiam empréstimos. Fábricas encerraram. O desemprego explodiu para 25%. Famílias perderam suas casas. Filas para pão se estendiam por quarteirões. A máquina econômica que parecia imparável parou completamente. A Grande Depressão durou mais de uma década, espalhando-se globalmente. Países inteiros caíram na pobreza. Governos lutaram para responder porque ninguém entendia como reiniciar uma economia quebrada. O colapso revelou uma verdade brutal. A prosperidade dos anos 20 foi construída com dinheiro emprestado e confiança inflada. Quando a crença se desfez, a riqueza subjacente desapareceu porque grande parte dela nunca existiu de fato. A Grande Depressão não destruiu o valor, ela expôs quanto dele sempre foi apenas imaginação coletiva. A bolha das empresas.com. A internet chegou nos anos 1990 e parecia mágica. De repente, a informação se movia instantaneamente pelo planeta. As empresas podiam alcançar milhões de clientes sem lojas físicas. Os investidores viam possibilidades infinitas. Qualquer empresa com um site e um .com no nome atraía milhões em financiamento, mesmo que nunca tivesse lucrado um único dólar. O dinheiro inundou as startups de tecnologia. As empresas gastavam fortunas em publicidade e expansão, queimando dinheiro para crescer o mais rápido possível. Os preços das ações dispararam. Um negócio que vendia comida para animais de estimação online foi avaliado em centenas de milhões. Outro que entregava mantimentos valia bilhões. Nada disso importava que essas empresas perdessem dinheiro em cada venda. Os investidores acreditavam que os lucros viriam eventualmente uma vez que dominassem o mercado. A febre atingiu o auge por volta do ano 2000, então a realidade chegou. Os investidores começaram a fazer perguntas desconfortáveis. Quando essas empresas realmente começaram a lucrar? Como eles se tornaram lucrativos? As respostas eram frequentemente: não sabemos. O pânico substituiu a euforia. Os preços das ações despencaram. Empresas que valiam bilhões tornaram-se sem valor da noite para o dia. Milhares de startups colapsaram. Trilhões de dólares evaporaram do mercado, mas algo sobreviveu. A própria internet continuou crescendo. A infraestrutura construída durante a bolha, os cabos de fibra ótica, os centros de dados, a tecnologia permaneceram. Empresas como a Amazon e o Google emergiram dos destroços e se tornaram gigantes. A bolha das .com provou que revoluções são reais, mas o hype infla mais rápido que o valor. A internet mudou tudo, mas primeiro teve que sobreviver a investidores que confundiram possibilidade com lucro garantido. A crise financeira global de 2008. Os preços das casas subiram constantemente no início dos anos 2000. Os bancos começaram a conceder hipotecas a qualquer pessoa que pedisse, mesmo a pessoa sem renda ou com crédito terrível. Estas eram chamadas de empréstimos subprime, apostas arriscadas que os mutuários nunca poderiam realisticamente pagar, mas os bancos não se importavam mais com o risco, porque encontraram um truque. Eles agruparam milhares dessas hipotecas, dividiram-nas em produtos financeiros complexos e venderam-nas a investidores em todo o mundo. O risco foi repassado, escondido dentro de instrumentos tão complicados que nem mesmo os especialistas conseguiam entendê-los. Todos acreditavam que os preços das casas continuariam subindo para sempre. Os proprietários hipotecavam contra valores inflacionados. Os bancos alavancaram esses ativos 30 vezes. Todo o sistema financeiro global se construiu com a suposição de que as casas americanas nunca perderiam valor. Então, em 2007, as pessoas começaram a inadimplir. Os preços das casas caíram. Os produtos financeiros complexos garantidos por essas hipotecas tornaram-se inúteis. Os bancos que os possuíam enfrentaram perdas catastróficas. O Lehman Brothers, um gigante banco de investimento, colapsou. O pânico se espalhou globalmente. Os bancos pararam de emprestar uns aos outros inseguros sobre quem estava escondendo ativos tóxicos. O crédito congelou. As empresas não conseguiam empréstimos. O mercado de ações despencou. Milhões perderam empregos, casas e poupanças. Governos gastaram trilhões resgatando bancos para evitar um colapso econômico total. Contribuintes financiaram o resgate enquanto banqueiros mantinham seus bônus. 2008 revelou que o sistema financeiro havia se tornado um cassino, onde os bancos apostavam com dinheiro emprestado. Quando ganhavam, ficavam com os lucros. Quando perdiam, todos os outros cobriam a conta. A crise provou que o risco nunca desaparece. Ele apenas é redistribuído para aqueles com menos poder. Criação do Bitcoin. Após 2008, a confiança nos bancos e governos foi abalada. Eles causaram uma crise global e depois se resgataram com o dinheiro dos contribuintes enquanto milhões sofriam. As pessoas começaram a perguntar: realmente precisamos dessas instituições controlando nosso dinheiro? Em 2009, alguém usando o nome Satoshi Nakamoto publicou uma solução. Bitcoin, uma moeda digital sem autoridade central, sem bancos, sem governos, sem um único ponto de controle. Em vez disso, funcionava com a tecnologia blockchain, um livro razão público mantido por milhares de computadores em todo o mundo.
mundo. Cada transação era registrada permanentemente, verificada pela própria rede em vez de uma instituição de confiança. O Bitcoin ofereceu uma alternativa. Você podia enviar dinheiro para qualquer lugar instantaneamente, sem que os bancos cobrassem taxas ou os governos rastreassem as transferências. A oferta era limitada a 21 milhões de moedas programadas no código, o que significava que ninguém podia imprimir mais e causar inflação. O controle pertencia a quem possuía as chaves privadas, as senhas digitais que comprovavam a propriedade. Os primeiros adeptos viam isso como revolucionário, uma moeda que não podia ser manipulada, censurada ou controlada pelos poderosos, o início da independência financeira. Mas o Bitcoin se tornou outra coisa. Em vez de substituir o dinheiro, tornou-se um investimento. As pessoas compravam esperando que os preços subissem, não para usá-lo em transações. A especulação dominou. Os preços oscilaram violentamente, subindo para dezenas de milhares por moeda, depois caindo repetidamente. O Bitcoin questionou se ainda precisávamos de bancos para controlar a moeda, mas transformou-se em outro ativo para apostar, provando que mesmo a tecnologia revolucionária não pode escapar do desejo humano de enriquecer rapidamente. Impacto econômico da Covid-19. No início de 2020, um vírus se espalhou globalmente, forçando os governos a fazer uma escolha impossível: deixar as pessoas morrerem ou fechar a economia. Eles escolheram os confinamentos. Escritórios fecharam, restaurantes esvaziaram, fábricas pararam, companhias aéreas deixaram suas frotas em terra. Milhões perderam empregos da noite para o dia, enquanto indústrias inteiras desapareceram. Economias enfrentaram colapso. Governos responderam com a maior intervenção financeira da história. Eles imprimiram trilhões de dólares em pagamentos de estímulo, benefícios de desemprego e empréstimos para empresas. Os bancos centrais compraram ativos para manter os mercados estáveis. O dinheiro inundou o sistema mais rápido do que nunca. O objetivo era simples: manter as pessoas alimentadas e os negócios vivos até que o vírus passasse. Funcionou temporariamente, os mercados se recuperaram, o desemprego eventualmente caiu, as empresas sobreviveram, mas o dinheiro não desapareceu. Ele circulou pela economia, perseguindo bens limitados. As cadeias de suprimentos colapsaram porque as fábricas haviam fechado, os navios ficaram parados e os trabalhadores ficaram em casa. De repente, havia mais dinheiro competindo por menos produtos. A inflação disparou. Os preços dos alimentos, habitação e gasolina subiram rapidamente. O dinheiro impresso para salvar a economia agora tornou tudo mais caro. As economias perderam valor. Os salários não conseguiam acompanhar. A diferença de riqueza aumentou, pois os proprietários de ativos se beneficiaram dos estímulos enquanto os trabalhadores lutavam com os custos crescentes. A Covid também acelerou mudanças que já estavam em andamento. O trabalho remoto tornou-se permanente, o comércio digital explodiu. O uso de dinheiro em espécie despencou. A pandemia provou que os governos podiam criar dinheiro instantaneamente para evitar desastres, mas também ensinou uma lição dura: imprimir moeda não cria valor, apenas o redistribui. A economia foi salva ao se emprestar do futuro e a conta chegou na forma de inflação da qual ninguém podia escapar.